Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos orar para dar início à nossa reunião de estudo. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esse tempo, esta reunião, o teu povo que aqui está. Pedimos ao Senhor que na tua infinita misericórdia venha sobre nós, nos ajude. Precisamos mais uma vez que teu Espírito Santo nos conduza, nos guie, se revele, se manifeste a nós. Ó Pai, nós te pedimos nesta noite, venha nos transmitir tua palavra, que ela seja útil nesta noite para a nossa edificação, para a formação do caráter do teu Filho em nós. Ó Deus, nós necessitamos de ti, Senhor. Precisamos deste alimento sólido, para que sejamos enriquecidos da tua luz, da tua vida, da tua santidade, do teu caráter. Senhor, nós necessitamos, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nos dar discernimento, aquietar os nossos pensamentos, para que o nosso coração se renda à tua palavra nesta noite, no grande e poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho. É neste nome que nós estamos congregados nessa noite. Nós nos colocamos debaixo deste nome e pedimos: venha, Senhor, se manifestar e se revelar a nós, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse capítulo 8, vamos ler os versículos 10 e 11, nós vamos estudar hoje sobre a terceira trombeta. Está assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se converteu em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Vamos aqui meditar sobre esta terceira trombeta. Observe, irmãos, alguns detalhes. Vamos tratar alguns pontos importantes desses versículos. Essa palavra estrela, essa palavra no texto original, no original grego, vem de aster. O termo é genérico. Isso indica que ela pode nos transmitir a ideia de muitas coisas, de estrela, e não dimensiona, especifica que tipo de estrela. Mas observe, irmãos, diz assim, uma grande estrela. Essa palavra aster, como eu falei, no texto grego, é um termo genérico. E aqui vai nos falar de um grande asteroide, que é diferente de um meteorito, que é bem menor. Um asteroide pode ter dimensões quilométricas. E aqui fala de um grande aster, de um grande asteroide. Se você pegar o termo no original, é aster, da onde vem a palavra asteroide. A descrição dessa trombeta é que quando ela for tocada, um grande asteroide vai atingir as águas. É bom você observar isso, quando diz sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Vamos com muito cuidado sobre essa trombeta. Eu creio que até aqui o Senhor tem nos falado de maneira muito clara. Para mim está muito claro aquilo que o Senhor fala sobre a primeira e a segunda trombeta. E essa trombeta também, eu creio que ao final nós vamos chegar a essa conclusão. Veja, sobre os rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto.
Essa palavra só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. No texto hebraico, você vai encontrar várias ocorrências, ou algumas poucas ocorrências desta palavra. No Novo Testamento, somente aqui. E quando você estuda esta palavra absinto, a ideia é esta, de algo amargo. No texto hebraico, essa palavra ela transmite tanto a ideia de amargura como também de angústia. Mas vamos devagar com cada um desses pontos aqui. Meus irmãos e irmãs, observe que a Bíblia diz que este grande asteroide, ele vai atingir, olhe bem, 1/3 parte das águas dos rios e as fontes das águas. É importante isso aqui, fontes das águas, especialmente, lá no final do estudo vocês vão compreender por quê. Ora, nós sabemos que 70% de todo o nosso planeta é constituído de água. Deixe-me colocar alguns dados para vocês aqui. Se vocês estudarem, vocês saberão que 70% do nosso planeta é constituído de água. O volume de água que constitui que abrange esse 70% aí, é de 1.385 milhões de quilômetros cúbicos. É uma quantidade que a nossa mente não consegue imaginar. Mas, por favor, peço aos irmãos assim, que não ignore o fato de eu colocar esses números. Mas vamos examinar isto. Então, é 1.385 milhões e 610 mil quilômetros cúbicos de água. Não dá nem para a gente imaginar. Mas é isso que nós temos de água em nosso mundo. Agora observe, do total, 97,5% constitui água salgada e apenas 2,5% é de água doce. Vamos com muito cuidado aqui. Então, 97% de todo esse volume de 1.385 milhões constitui de água salgada. 2,5% constitui de água doce. Isso dá em torno de 34 milhões de quilômetros cúbicos de água. Vamos 34,5,6, isso. Vamos nos prender nos detalhes exatos, porque no fundo, isso não vai fazer tanta diferença assim. O que vai fazer diferença é você entender a profecia. Então, talvez eu erre aí por algumas poucas medidas, ou quantidades, ou números. Mas 34,6% é o que constitui esses 2,5% desse 1.385 milhões de quilômetros cúbicos. Agora observe, desses 34 milhões de quilômetros cúbicos de água potável, de água doce de todo o nosso planeta, apenas 30,2% é consumida pelo homem. Isso dá em torno de 10 milhões de quilômetros cúbicos. Agora observe, se nós só temos essa porcentagem, o que significa que a grande maioria dessa água, elas se encontram congeladas nos polos e também em lagos. Talvez vocês já tenham se perdido com esses números, mas nós vamos chegar no ponto essencial, e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vamos voltar para a quantidade de água potável que existe no nosso universo. É aqui que nós temos que nos concentrar. Então, desses 10, alguma coisa aí de milhões de quilômetros cúbicos de água, nós temos que compreender algo muito especial. Você sabe quanto que, na verdade, nós temos acesso? Se você pegar desse 1.385 milhões de quilômetros cúbicos, a conta é 0,008%. Escute bem,
de 1.385 bilhões de quilômetros cúbicos de água, que compreende todo o nosso planeta, nós utilizamos 0,008%. E é sobre esse pequeno número aqui, irmãos, que eu preciso concentrar com vocês. Porque nós estamos falando de uma profecia que ela incide sobre esta água, sobre esse 0,8%. Aqui que nós temos que compreender. E existe mais um detalhe importante. Aonde se encontra as maiores fontes naturais de água e aonde está o maior rio do mundo? Há muito tempo se achava que o maior rio do mundo era o rio Nilo. Ele nasce lá no delta do Mediterrâneo e ele vem percorrendo até o Lago Vitória, em Uganda. Ele percorre aí em torno de 6.000 e alguns quilômetros. E sempre se achava que o Nilo era o maior rio do mundo. Mas o INPE, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, alguns estudiosos, patrocinado pelo Banco da Amazônia, eles fizeram um estudo sobre o rio Nilo e sobre o Amazonas. E eles viram dois caminhos pelos quais o Amazonas percorre. E quando eles estudaram detalhadamente, com satélites e todos os instrumentos que hoje eles dispõem, a conclusão é que eles chegaram que o rio Amazonas é maior do que o Nilo. Então significa que o maior rio do mundo se concentra no Brasil. Esse é um ponto que eu quero que vocês considerem. Uma outra informação importante. Aonde se concentra as maiores fontes subterrâneas de água do mundo? Na América do Sul e depois na América do Norte. Brasil, Rússia, Canadá são os países que possuem as maiores fontes subterrâneas de água. Nós temos aqui o aquífero Guarani, que abrange o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Lá no Planalto do Paraná, é onde nós temos, podemos dizer, a maior quantidade de água desse aquífero, que vem ali pelo Paraná, abrangendo São Paulo. Alguns anos atrás se descobriram, alguns estudiosos, cientistas descobriram, que existe um aquífero maior do que o Guarani, que é o aquífero Alter do Chão, que está no Amazonas, que possui o dobro de água que tem o aquífero Guarani. Todas essas são informações científicas, não são hipóteses e nem teoria. Por que estou dando a vocês todas essas informações? Porque é importante que nós saibamos dessas informações para que nós venhamos compreender de maneira prática essa profecia. Aqui o Senhor está dizendo que esse grande asteroide ele vai atingir os rios e as fontes das águas. Você está vendo aí que diz? Observe bem, a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O que nós podemos ver, irmãos, que essa terceira trombeta, possivelmente, ela atinja o nosso país, ou as fontes das águas do nosso país, e os rios também. Porque o Brasil possui uma grande riqueza hídrica. É um dos países mais privilegiados do mundo. E ultimamente nós temos visto que o nosso país entrou num processo de degradação moral, espiritual e social. Talvez mais do que muitos outros países da América do Sul, ou talvez mais do que qualquer um outro país da América do Sul. A degradação no Brasil hoje, a imoralidade no Brasil hoje, o declínio espiritual da igreja no Brasil hoje,
A corrupção política do Brasil hoje, acredito eu, que ultrapassa qualquer um outro país vizinho nosso. Quando você olha por esses 3 pontos de vista, religioso, espiritual, moral e político, nós podemos dizer que talvez, nesses 10 últimos anos, o Brasil ultrapasse qualquer país do mundo. Se você fizer uma análise honesta, você vai chegar a essa conclusão. E Deus vai julgar esta nação. A sua padroeira não vai fazer nada. Aquela padroeira que tem nesse país, Aparecida, não vai fazer nada. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro não vai poder salvar esse país. Ele vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Eu já ouvi, irmãos, várias pessoas cristãs de renome nacional, estrelas do mundo gospel, pregadores da satânica teologia da prosperidade, que tentam iludir e enganar o povo de Deus, dizer que Deus, Ele vai fazer uma grande obra nesse Brasil. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus não vai fazer nenhuma obra nesse país. A única obra que eu sei que Deus vai fazer nesse país é julgá-lo. Julgá-lo. Este é um país corrupto, este é um país idólatra, este é o país do espiritismo. Você sabia que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Este é o país que você sabe que a perversidade, a imoralidade virou cultura. A igreja neste país, o evangelho brasileira, é o evangelho mais corrupto que você pode imaginar. Então, irmãos, nós temos que olhar para essa profecia e entender. Ela virá sobre este país. Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar o Brasil. Tenha certeza disso. Tudo que você pode imaginar em termos de iniquidade tem prosperado aqui. E nós somos uma nação que não conseguimos reagir. Nós não conseguimos reagir à corrupção. Quando você vê uma reação dos movimentos sociais, eles agem como terroristas. Quando você vê o grito dos políticos, aqueles que são sérios, que são sóbrios, aqueles que têm verdadeira dignidade, é uma andorinha tentando fazer verão. Porque a maldade impera, desde o Planalto, as constituições, os órgãos constitucionais, da justiça, da educação, em todas as esferas deste país. Tudo isto está corrompido de principados e potestades. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus tem o seu testemunho nesta nação. Deus tem o seu povo nesta nação. E Deus está falando à sua igreja nesta nação. Deus tem compromisso com o seu povo nesta nação. E Ele tem compromisso conosco. E Ele prometeu nos guardar. Nós não podemos ficar olhando para tudo isto com um profundo desespero. Nós temos que entender que o Senhor vai nos guardar. Então aqui nós vemos o juízo de Deus sobre as fontes das águas e sobre os rios. Deixe-me ler alguns textos para vocês. Primeiro está aqui, vamos nos concentrar apenas. Tem um texto, se você quiser anotar, está em Deuteronômio, capítulo 28, versículos, aliás, me perdoe, Deuteronômio 29 e os versículos 18 a 20, mas nós não vamos ler esse texto. Isso eu quero que vocês apenas anotem. Eu quero que vocês abram suas Bíblias aqui em Jeremias, capítulo 9, versículo 15. Eu venho chamando a atenção dos irmãos já há algum tempo para os escritos proféticos do Velho Testamento. Mais uma vez, quero reforçar isto. Meus irmãos, uma pergunta que pode surgir é: qual é o valor dos livros proféticos do Velho Testamento? Que valor tem esses livros para nós? Esses livros têm apenas um valor histórico? Ou esses livros, eles podem transmitir para nós
um fiel caráter profético da mente de Deus? Eu creio que as duas coisas. Esses livros, sim, têm um valor histórico. Mas esses livros também comunicam a nós a mente de Deus concernente aos últimos tempos. Então nós temos que prestar atenção redobrada na leitura desses livros. Veja o versículo 15 do capítulo 9 de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que a este povo eu lhes darei comer absinto, e lhes darei águas de fel. Se você observar com muito cuidado, Deus está falando à nação de Judá. Deus está falando a uma nação apostata. Essa nação apostata representa hoje o cristianismo apostata, a igreja apostata. Essa nação apostata representa esse evangelho degradado que nós estamos vendo nos nossos dias. E Deus está dizendo para este povo infiel que eles vão beber águas amargas, águas de fel. Vamos para o capítulo 23 ainda de Jeremias, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, contra aqueles profetas: eis que eu lhes faço comer absinto, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a impiedade sobre toda a terra. Você vê que agora Deus não está falando com a igreja especificamente, Ele está falando com aqueles que têm o ministério da palavra. Meus irmãos e irmãs, se você observar com todo o seu coração, você vai ver que há um profundo chamamento de Deus para o seu povo nesses livros proféticos, para que eles se voltem à palavra. Você vai ver que a mensagem desses profetas é contra a degradação espiritual. Irmãos, irmãs, como nós podemos degradar espiritualmente, mesmo tendo visão celestial, mesmo tendo uma visão clara do propósito eterno de Deus? Visão clara do propósito de Deus não te garante um viver adequado em Cristo. O que a visão, irmãos, precisa ser sustentada e está sustentada é na vida. A vida sustenta a visão. A visão tem que ser reflexo da vida, porque quando a visão não é reflexo da vida, ela se torna uma visão intelectual, uma visão religiosa, ela se torna um conceito, ela se torna uma ilusão. Não confunda ilusão com visão, porque quando você tem visão, ela te governa. Quantos irmãos e irmãs nós conhecemos e eles têm visão, mas a visão que eles têm não gera vida. A visão que eles têm não governa. É uma visão que ela contrapõe o erro, mas não é sustentada pela vida. Então nós temos que ir aos pés do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, que nós não sejamos enganados na visão, mas que nós tenhamos uma visão que seja sustentada e governada pela vida. Uma visão que nos torna crescentes na nossa vida espiritual. Aqui você vê dois textos. O primeiro, o Senhor está falando com o seu povo, de maneira geral. E no segundo, Ele está falando com aqueles que têm o encargo da palavra. Amados irmãos e irmãs, a maior carência do povo de Deus nesse tempo é da palavra. Sempre foi, e talvez hoje muito mais. Nós precisamos da palavra de Deus, estamos no retorno à palavra de Deus, não apenas um retorno do conhecimento intelectual da palavra. Nós precisamos de um retorno a um relacionamento com a palavra de Deus. E sabe por que muitas pessoas não querem um relacionamento com a palavra de Deus e só querem o conhecimento dela? Porque relacionar com a palavra de Deus implica relacionar com Deus.
E relacionar com Deus exige renúncia. Não é fácil, irmãos, para pessoas que gostam de cultivar uma vida carnal, que tem prazer na vida carnal, se relacionar com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, quanto mais perto você sente estar do Senhor, mais desespero você tem na sua alma, na sua carne. Mais desespero você tem no seu homem natural. Porque uma coisa não combina com a outra. E aqui, irmãos, nós só temos um caminho para isso. É o chamado caminho da cruz. Porque no caminho da cruz os nossos afetos são confrontados. No caminho da cruz, a nossa vida pessoal, nossa glória pessoal, nosso prazer pessoal é confrontado. No caminho da cruz, o nosso ego é esmagado. Irmãos, e são coisas que nós não queremos abrir mão. Andar com Deus implica que a cruz governe sobre os nossos afetos, sobre a nossa glória e sobre os nossos afetos, sobre a nossa glória e sobre o nosso ego, sobre nossa vida. Então nós muitas vezes não queremos. E não admitimos isso da boca para fora. Mas como disse o Senhor, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é isso, meus irmãos. Quando você olha esses textos, essa vai ser a conclusão que você vai chegar. Mas um dia certo, Deus julgará este mundo, Deus julgará esta nação, Deus julgará este país, Deus julgará o Brasil, e uma grande catástrofe, como diz esta profecia da terceira trombeta, vai ocorrer, mortes vão ocorrer. Não é possível, irmãos, que ouvindo não homens falar, se você abrir essa Bíblia, Deus vai falar. E não é possível que ouvindo Deus falar, nós vamos enfiar nossas raízes mais e mais nessa terra. Esta é uma grande prova que nós não estamos esperando Cristo. Essa é uma grande prova, irmãos, que nós não temos segurança e nem certeza quanto à salvação. Esta é uma grande prova que nós não nascemos da água e do Espírito. Esta é uma grande prova que nós não cremos em Deus. Esta é uma grande prova que nós não amamos a Deus, que nós não estamos aguardando a volta do seu Filho. Esta é uma grande prova. Porque Noé, quando ouviu o chamado de Deus, ele aparelhou uma arca. Era uma loucura aquilo. Para o tempo de Noé, era uma loucura. Ainda não havia chovido sobre a terra, apenas uma relva. A mensagem de Noé parecia loucura. O que Noé estava fazendo era uma loucura. Ele estava contra toda aquela sociedade. Era só ele e a sua casa, mas ele creu. Ele creu. Ele não duvidou. E quantos hoje creem? Falamos que o Senhor Jesus está voltando. E quantos verdadeiramente creem nisto? Falamos que Jesus está voltando. E quanto disso tem levado você aos pés do Senhor? Falamos que Jesus está voltando. E quantos verdadeiramente estão amando mais a palavra de Deus? A mensagem está sendo anunciada. Jesus está voltando. E quanto do teu coração anela por Ele? O que mudou na adoração? O que mudou na sua relação de amor, de afeto com Ele? O que mudou na sua maneira de cultuá-lo? O que mudou? Então, irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor. Quando eu olho vocês aqui nas quintas-feiras, eu tenho uma forte convicção de que todos vocês estão aqui por um simples ato de fé. Porque um povo que não crê, não é possível, eu não consigo imaginar que um povo que não crê, um povo que não ama, sairia, deixaria a sua casa, o seu conforto, atravessaria toda essa cidade para vir aqui ouvir uma palavra. Eu não posso acreditar, irmãos, que existe alguma coisa que não seja fé que está no seu coração. Eu não posso acreditar que isso é uma coisa comum. Eu tenho que acreditar que mesmo que você não sabe explicar por que está aqui, existe uma mão poderosa que te trouxe aqui, te colocou aqui, você está aqui, porque Deus cuida de você, como Ele cuida da menina dos olhos dele. Então nós não podemos, irmãos,
nos acomodar. Porque você pode olhar para você e dizer assim, mas eu estou tão frio, eu sou tão fria, eu não estou bem. Essa mensagem está vindo contra mim, eu sou tudo isso que essa mensagem diz. Mas então por que você está aqui? E por que essa palavra, você está aí dizendo para você, isso é para mim, eu sou essa pessoa. Eu não tenho amado o Senhor como eu deveria. É assim que você pensa? Pois eu quero te falar, você deveria regozijar diante do Senhor, porque Deus tem um grande amor por você, e Ele te trouxe aqui para olhar nos seus olhos, e para falar a você face a face, entende? Eu não posso acreditar que a gente deixou tudo, só para vir aqui, para marcar um ponto. Uma pessoa em sã consciência não faria isso. Você trabalhou o dia todo hoje, correu o dia todo, e você veio aqui ainda. Você não consegue ver duas coisas que a mão de Deus te traz aqui, e que você tem uma fé lá dentro, pode ser pequenininha como um grão de mostarda, mas é a fé que você tem nele. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, o Senhor está falando a você, porque Ele te ama, Ele não quer te perder. Ele quer que naquele dia, quando Ele chegar, você já esteja esperando Ele. Entende? Ele quer derramar um desespero no seu coração, de você pensar assim, Deus, imaginar que o Senhor vai demorar mais um ano, é muito para mim, então vem logo. Nós precisamos anelar pela volta do nosso Senhor, porque Ele vai julgar esse mundo, irmãos, e Ele não vai julgar você. Ele não quer que você, como esses profetas, ou como esta igreja apostata, beba esta água amarga, sofra por não ter água para beber. Deixe-me dar um exemplo que vai te confortar muito mais ainda, porque eu acredito, irmãos, que a palavra do Senhor, para muitos de nós, nesse tempo, não é só refrigério, é renovo. Renovar nossa fé, renovar nosso amor, levantar-nos, nos colocar firmes, nos lavar por dentro, por fora, cortar, tirar, aprofundar, revelar, manifestar a obra do Senhor. O importante é que Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, o povo de Israel chega aqui na quinta estação. É claro, se você tem alguns comentários que vai dizer que eles chegaram aqui na sexta estação, porque eles contam Migdol, mas preste atenção, Migdol ficava ali em Pirairote, diz assim que eles acamparam de frente de Migdol, só que Migdol é em Pirairote, que eles foram em Pirairote e voltaram. Por que eles voltaram? Porque eles defrontaram com o mar. Pirairote é aquele lugar onde eles passaram ali, no canal de Suez, que eles passaram o Mar Vermelho. Então eles chegaram ali, encontraram o mar, não tinha para onde eles voltaram, e acamparam em Migdol. Aí depois nós sabemos que eles atravessaram o Mar Vermelho. E depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles chegaram em Mara. Aí o versículo 22 de Êxodo 15 diz assim: fez Moisés partia Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Irmão, só 3 dias e não acharam água. 3 dias e não acharam água. Nós sabemos que, isso eu creio, irmão, se alguém pensa diferente de mim, não tenho problema quanto a isso. Eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Até agora, todas as trombetas, todos os estudos que nós vimos aqui, o argumento bíblico concernente a isso é muito claro. As figuras que nós temos recebido do Senhor na sua palavra, elas apontam para isso. Se a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, se ela vai ser arrebatada no fim, eu não discuto isso, mas que ela vai passar, vai, ela tem que estar aqui, ela terá que estar aqui, porque nós esperamos um grande avivamento. Ele vai se dar nesse tempo, vai se dar nesse tempo, e não haverá, irmãos, momento para euforia, porque esse mundo vai estar em
profundo pavor, em profunda angústia. E nós estaremos vivendo a mais grandiosa expectativa que nenhuma outra geração da igreja viveu, que é sabendo que chegou o tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Não diz que eles caminharam aqui 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deram-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali o Senhor os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido a sua palavra, os seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, todos os princípios da palavra, melhor traduzindo, nenhuma enfermidade, doença virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Que lindo é isso. Que linda figura nós temos aqui. Uma figura muito parecida com o tempo real dessa terceira trombeta. As fontes das águas, 1/3 delas, estarão contaminadas. Imagine o desespero. Nós estamos vendo a crise do racionamento de água no estado de São Paulo e algumas outras cidades do Brasil. Isso foi este ano, primeiro semestre desse ano. Fala-se que o próximo será pior. Meus irmãos, eu não sei se você já foi em algum lugar onde eles têm todo aquele equipamento que tira o sal da água para poder torná-la potável. Você já bebeu esse tipo de água? É horrível, mas tem que beber. Eu já passei por essa experiência. Imagine o que é você viver dias bebendo aquela água, e você sabe a delícia que é estar num país como o Brasil, que tem toda esta riqueza hídrica. E um dia, você sabe muito bem, porque a Bíblia fala que um grande meteorito cairá sobre as fontes das águas, e 1/3 dessas águas serão contaminadas. Serão contaminadas. Haverá mortes, e muitas delas, mas não somente mortes, porque essa palavra absinto no hebraico traz a ideia de amargura, de algo amargo, mas também de angústia. E será um tempo de grande angústia, porque as pessoas não terão como beber, porque até as fontes naturais, todas elas estarão contaminadas. Os lençóis freáticos, todos contaminados. Que desespero, que angústia! Mas aqui nós temos uma promessa, e nós podemos adorar a Deus por essa promessa, porque onde o povo de Deus também estava no deserto. Nós sabemos que biblicamente deserto nos fala tanto de um lugar geográfico, como também situações em nossa vida, onde Deus nos conduz para se revelar ao nosso coração. E aqui nós temos o deserto de 2 maneiras: deserto físico, onde o povo de Deus realmente estava, mas também o lugar onde ele pôde provar o seu povo e ganhar o seu povo, e manifestar ao seu povo. Lá no livro de Oséias, no capítulo 2, diz assim: eis que eu a atrairei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então Deus nos conduz a certas situações, irmãos, não é para nos destruir, é para Ele se revelar. A questão, irmãos, que nós aprendemos pela religião, que nós só relacionamos com Deus por causa de recompensa. Nós não nos relacionamos com Deus porque Deus é Deus. Nós nos relacionamos com Deus porque sempre Ele pode nos dar algo, ou sempre esperamos dEle algo. Isso tem que mudar. Nós temos que ser libertos dessa consciência deste Deus utilitário. Nós temos que amar esse Deus
sem esperar dele recompensa alguma. Porque senão, irmãos, Deus se torna sinônimo dos nossos problemas. Isto é, nós só temos, só buscamos, só amamos, só nos desesperamos aos seus pés quando estamos passando por problemas. Isto é um Deus utilitário. Deus anela encontrar um povo que o ame por aquilo que ele é, e não pelas suas ou por qualquer tipo de recompensa. Amados irmãos, observe isso aqui. Olha o que o Senhor nos diz. Que quadro, que figura Ele nos dá. Ele guardou o seu povo. Ele proveu para eles água doce, potável. Será que nós vamos desconfiar de Deus? Não. Alguns irmãos, eles traduzem a etimologia dessa palavra Mara até chegar a Esmirna. De fato, irmãos, eu não tenho como fazer isto. Todas as ferramentas que eu busquei, eu não consegui chegar até essa conclusão. Mas alguns irmãos sérios, eles fazem a etimologia dessa palavra Mara, mirra, Esmirna. Porque de fato, Esmirna vem de mirra. Nós sabemos que o óleo da mirra, ele só era obtido por meio de esmagamento. Lá em Apocalipse capítulo 2, Esmirna é a segunda carta, a qual o Senhor fala em Apocalipse capítulo 2 e 3. Depois de Éfeso vem Esmirna. E aí a Bíblia diz que o Senhor se manifesta a esta igreja. E você se lembra como é que o Senhor se manifesta àquela igreja? Como o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que padeceu, aquele que sofreu, mas aquele que ressuscitou. É assim que ele se apresenta a esta igreja. Ele diz para ela ser fiel. Ele diz para ela que ele conhece o labor, que ele conhece todos os seus sofrimentos, e que Satanás iria lançar alguns deles na prisão, mas que eles não desanimassem, que eles não desistissem. O que é isso, irmãos? Eu quero dizer para vocês, nós precisamos ser honestos conosco. Nós precisamos ser honestos, primeiramente conosco. O que nos espera o futuro, irmãos? Qual é a esperança que você tem na política mundial? Qual é a esperança que você tem na política desse país? Qual a esperança que você tem nessa sociedade? Essa sociedade se degradou como a palavra de Deus disse que ela iria se degradar. O mundo está em perfeita conformidade com aquilo que a Bíblia diz. E olhe, só faltam cumprir para fechar todo o cânon profético apenas 3% de todas as profecias da Bíblia, irmãos. Você vai duvidar desse livro? Você vai duvidar desse livro? Não tem como você duvidar. O Senhor está nos abrindo aqui as suas profecias, e Ele está dizendo para nós sobre essa terceira trombeta. Ela vai acontecer e possivelmente é no nosso país. Isso não é para colocar medo em ninguém, mas o certo é que nós precisamos estar preparados agora, é que nós precisamos nos encher mais do Senhor agora, é que nós precisamos ter mais consciência da nossa necessidade de Deus, mais e mais agora, é que nós precisamos viver esse testemunho da igreja agora, é que nós não podemos abaixar nossas armas, é que nós temos que levantar a nossa cabeça, é que nós temos que pelejar, porque este é um momento muito especial, porque Deus ainda está falando à sua igreja. Ele encontrou pessoas que anela ouvi-lo, e Ele está falando, e Ele está dizendo para mim e para você: isso vai acontecer. Isso não depende de mim e não depende de você, porque Deus vai em cumprir sua palavra, depende dEle, e Ele vai cumprir. Ele vai julgar este mundo, Ele vai julgar este país. E a Bíblia diz assim, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Que tipo de juízo é este? Se você examinar a palavra juízo aqui em Pedro, você vai ver que essa palavra
ela fala de crise. Por incrível que pareça, é esta palavra que está no texto original, crise. Que tipo de crise é esta? Lá em Tessalonicenses chama de apostasia. Estudando as 7 cartas às igrejas da Ásia, nós podemos ver essa apostasia. E olhando para os nossos dias, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma igreja apostata. Nós estamos vendo cultos onde Deus não é honrado. Nós estamos vendo Bíblias fechadas. Pregadores que são verdadeiros animadores de auditórios. Mas, irmãos, eu falo com um extremo temor no meu coração. O Senhor nos deu uma porta aberta neste lugar. Deus ainda está falando comigo e com você. Deus ainda tem um compromisso conosco. Mas nós temos que responder com toda seriedade a Ele. Deus ainda mantém um céu aberto sobre nós. Nesse tempo de escassez espiritual, de frieza espiritual, de indiferença espiritual, de apostasia espiritual, Deus está falando a nós. Então nós temos que adorá-lo por isso. Porque Ele está nos advertindo, Ele está nos preparando, porque Ele não quer que eu e você se perca. E você pode dizer assim, irmão, Ele não quer que nós nos percamos, e os outros? Deus tem compromisso hoje com quem tem compromisso com Ele. Deus fala com quem quer ouvi-lo. Deus se revela para quem quer vê-lo. Você vê isto? Amados irmãos, eu estava lendo o capítulo 12 e 13 de Neemias. Eu fiquei profundamente assustado. Coragem de vocês a fazerem isto. O capítulo 12, o capítulo 13 de Neemias mostra para nós um grande contraste. O capítulo 12 nós temos um grande avivamento. Nós temos alguns acontecimentos no capítulo 12 de Neemias, que eles são acontecimentos únicos. E quando você olha, já havia se passado quase 100 anos. Neemias estava 12 anos como governador de Jerusalém. Ele conseguiu remover todos os entulhos. Ele conseguiu restaurar os muros, ou reconstruir os muros. Ele restaurou as portas. Esdras veio e organizou, ornou todo o culto a Deus, os sacrifícios, os sacerdotes, aqueles cantores que Davi havia instituído. E eles levaram Israel a cantar. O capítulo 12 vai nos mostrar isso. Diz que o louvor que era cantado em Israel se ouvia nas outras aldeias. Imagine, irmãos, uma cidade inteira adorando a Deus. Foi o que aconteceu com Jerusalém no capítulo 12 de Neemias. E diz que o povo, muito longe, ouvia Israel adorando. Isso não é de pressionar, porque esse povo estava em ruínas. Mas Neemias se ausentou. Aí inicia o capítulo 13. Esse capítulo, ele nos é dado em um quadro com 3 cenas. Então Neemias se ausentou de Jerusalém. E quando ele se ausentou, irmãos, algumas coisas terríveis aconteceram. Na primeira cena, houve um afastamento do povo. O povo se afastou da palavra. E começaram a se relacionar, houve uma mistura com aqueles povos abomináveis. Povos abomináveis. Eles fizeram uma aliança com povos abomináveis. Acabou aquela separação. Sabe aquele muro que Neemias reconstruiu? Havia um muro que era muito mais importante do que aquele. Era um muro espiritual. Porque muro, irmãos, fala de proteção. Muro, irmãos, fala de separação. Mas agora esse muro caiu. E aqueles povos, os amonitas, os moabitas, que eram descendentes de Ló, esses povos tinham práticas pervertidas. Eles tinham práticas religiosas
tão terríveis que eles matavam os próprios filhos em sacrifício. Havia também os asdoditas, que era uma nação profana, que era um sinônimo de profanação. Sabe o que eles fizeram? Eles se aliançaram com esses povos. Aqui são representados pelos muros. Depois, irmãos, na segunda cena, diz que Eliasibe, sabe o que significa Eliasibe? Deus restaura. Sabe qual que é o tema do livro de Neemias? Deus restaura a sua casa. Eliasibe era o sacerdote. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele tomou um homem chamado Tobias. Esse Tobias, irmãos, ele era um amonita pervertido. Se você estudar o livro de Neemias, você vai ver no capítulo 4 e várias outras passagens, você vai ver o tanto que esse homem batalhou para impedir a reedificação de Jerusalém, como ele batalhou para que Neemias não tivesse êxito, não tivesse sucesso, não fosse abençoado naquela grande obra. Ele foi um grande inimigo da obra de Deus. Mas sabe o que Eliasibe fez? Eu vou te dizer, ele construiu ao lado do templo uma grande sala. Era nessa sala que se depositava todos os dízimos e ofertas do sacrifício, todo o incenso de adoração. Era o lugar onde os levitas ficavam para poder organizar os sacrifícios e também administrar os recursos. E sabe quem agora estava morando naquela grande sala? Tobias. Tobias, o maior inimigo do povo de Deus, estava dentro da casa de Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Neemias chega. Irmãos, quando ele chega, ele rasga o coração. Ele chega a dizer assim, que quando ele viu tudo aquilo, ele se angustiou. Mas a palavra no hebraico não é angustiou. A palavra no hebraico é, quando eu vi tudo aquilo, eu senti minha carne estremecer de angústia. É muito mais forte do que dizer meramente angustiou. Ele sentiu a carne dele estremecer de angústia. Aí a Bíblia diz que ele pega todos os lixos, todo aquele entulho que estava dentro daquela câmara, daquela sala onde estava Tobias, ele jogou tudo para fora. Ele viu que havia um entulho muito pior do que aquele que ele chegou e encontrou lá em Jerusalém, porque a primeira obra de Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, foi tirar os entulhos. Agora ele viu que tinha um entulho espiritual, que era muito pior do que aquele entulho material. Lembra disso, irmãos? Está lá no capítulo 13, e a última cena é que um dia ele andando no sábado, ele viu as pessoas entrando pelas portas, no dia de sábado, negociando, comercializando. Aquilo trouxe uma tristeza. Aí ele ordenou aos levitas que fechassem as portas, porque porta, irmãos, nos traz segurança. E era sábado, no dia de sábado ninguém podia entrar na cidade de Jerusalém, porque aquelas portas fechadas no dia de sábado significa que Deus estava tendo prazer naquele lugar, porque o sábado nos fala do prazer de Deus. Quando foi que Deus teve o primeiro sábado? Foi quando ele teve o homem, segundo a sua imagem e semelhança, o homem que ele colocou nessa terra para governar, o homem que ele colocou nessa terra para o expressar. Agora Deus tinha um homem segundo o seu caráter, tinha um homem segundo o seu propósito, e agora Deus descansou. Por que ele descansou? Porque ele encontrou satisfação neste homem, ele encontrou satisfação na sua obra. E agora, irmãos, por que eles não estavam guardando o sábado? O que significava romper com o sábado? Significava violar os direitos de Deus, significava afrontar o prazer de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, o prazer do Senhor é que nos torna cheios do seu Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus é porque nela está o prazer de Deus. Então, meus irmãos, olhe bem, você vai ver essas três coisas que Neemias fez. Da mesma forma hoje, irmãos, o Senhor está nos chamando para ter um posicionamento sério, para tirar todo o lixo, para fazer toda a diferença, porque o nosso Senhor está voltando e Ele vai julgar este mundo, mas também a igreja, a palavra diz, ela vai passar primeiro por uma grande crise,
esta grande crise, irmãos, ela é necessária, mas vamos nos encher do Senhor nesse tempo, para quando o nosso Senhor chegar, nós não estejamos como aquelas virgens nécias, distraídos, mas que nós estejamos com o nosso coração inflamado da palavra de Deus, que nós estejamos tomados da presença de Deus, que nós estejamos consumidos pela santidade, pelo zelo de Deus, que cada dia nós possamos estar assim mais e mais, irmãos, que cada dia nós possamos caminhar assim, com toda essa certeza, de que o Senhor está com os céus abertos sobre nós, que é uma alegria, é uma responsabilidade também, porque Ele está nos advertindo, porque Ele vai julgar esta nação, mas Ele quer guardar a sua igreja, Ele quer nos guardar para esse tempo, Ele quer nos levar a provar profundidades espirituais, provar que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que vela pela sua palavra, e se Ele vela pela sua palavra, nós temos a certeza que este mundo vai passar por grande angústia, mas nós não, irmãos. Na angústia, nós vamos provar a alegria do Senhor na nossa vida. No deserto, nós vamos poder provar o Senhor falando ao nosso coração, como está em Oséias 2,14. Ele vai nos permitir passar pelo deserto, mas para Ele se revelar como nosso Deus, como o grande Senhor que Ele é. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando a todos nós. Pai, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor. Obrigado por mais uma noite. Obrigado por mais um momento tão especial que nós temos com a Tua Palavra. Obrigado por esse tempo de comunhão aqui. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja todo o louvor nesta reunião. Tu és o Deus da Tua igreja. Tu és o Senhor da Tua casa. Tu és aquele que vela pela Tua Palavra. E sabemos que o Senhor vai julgar este mundo, o Senhor vai julgar essa terra, mas dá-nos, Senhor, o coração como o coração de Neemias, coração de quem zela pelo Senhor, de quem zela pela Tua palavra, de quem zela pelo Teu testemunho, de quem zela pela Tua casa. Dá-nos este coração, Senhor, que nós possamos tirar todo o entulho, tudo aquilo que impede que as águas vivas do Senhor fluam do nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos zelo por Ti, dá-nos amor por Ti, restaura mais e mais a Tua casa, restaura o Teu povo, restaura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, porque nós queremos ser esta noiva com o coração inflamado de amor por Ti. Ao que nós te clamamos, ao que nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, prossiga falando à Tua igreja. Prossiga falando a nós, para a glória do Teu grande nome nós oramos. Amém, Senhor.